Bom dia, povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Celebramos a memória de São Boaventura, bispo e doutor da igreja, homem de sabedoria, humildade, oração e amor profundo por Jesus Cristo. Estamos na quinzena semana do tempo comum e nesta manhã o Senhor nos chama a começar o dia com um coração simples, confiante e aberto à sua vontade. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre todos os caminhos que você vai percorrer nesta quarta-feira. Talvez você tenha acordado hoje com a mente cheia. Talvez exista uma preocupação que apareceu antes mesmo do café da manhã. Talvez você esteja pensando no trabalho, nas contas, na saúde, nos filhos, em uma decisão difícil, em uma conversa que precisa acontecer ou em algo que não saiu como você esperava. Talvez você esteja tentando controlar tudo, tentando prever cada detalhe, tentando carregar sozinho responsabilidades que parecem maiores do que suas forças. Talvez por fora você pareça firme, mas por dentro exista um medo silencioso de perder o controle, de não dar conta, de falhar, de não ser suficiente. Mas nesta manhã a palavra de Deus vem nos chamar para uma verdade profunda. Não é o orgulho que sustenta a vida, não é a força humana que nos salva, não é a inteligência sozinha que nos conduz. O que nos mantém de pé é a confiança humilde em Deus. Antes de continuarmos, escreva nos comentários com fé: Senhor, dá-me um coração simples e humilde. Escreva como uma oração e deixe o seu gostei nesta oração, porque esse gesto simples ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas que também precisam começar o dia colocando a confiança em Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura desta quarta-feira está no livro do profeta Isaías, capítulo 10. Nela, Deus fala sobre a Síria, um instrumento usado por ele, mas que se encheu de orgulho. A Assíria começou a pensar que tudo vinha da própria força, da própria inteligência, do próprio poder. O coração se exaltou. A soberba tomou conta e a palavra mostra que Deus não aceita quando o instrumento se esquece daquele que o conduz. Meu irmão, minha irmã, esta palavra é muito importante para esta manhã, porque todos nós corremos o risco de confiar demais em nós mesmos. Corremos o risco de pensar que tudo depende apenas da nossa capacidade, do nosso esforço, do nosso controle, da nossa experiência, do nosso dinheiro, dos nossos planos. E quando as coisas dão certo, podemos esquecer de agradecer. Quando vencemos uma batalha, podemos pensar que foi apenas por mérito nosso. Quando conseguimos resolver um problema, podemos esquecer que Deus nos sustentou. Quando recebemos uma oportunidade, podemos esquecer que a graça abriu caminhos que nossos olhos nem perceberam. A palavra de hoje nos pergunta: quem está no centro do seu coração, Deus ou o seu próprio controle? A confiança no Senhor ou a ansiedade de resolver tudo sozinho? A humildade de quem sabe que depende da graça ou a soberba de quem pensa que não precisa de ninguém? O salmo de hoje proclama uma promessa muito consoladora. O Senhor não rejeita o seu povo. Deus não abandona aqueles que pertencem a Ele. Mesmo quando os maus parecem vencer, mesmo quando os arrogantes levantam a voz, mesmo quando as injustiças pesam, o Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor corrige, o Senhor sustenta. Talvez você esteja começando esta quarta-feira sentindo que ninguém vê o que você enfrenta. Talvez alguém tenha sido injusto com você. Talvez você tenha trabalhado muito e recebido pouco reconhecimento. Talvez tenha sido humilhado, ignorado, mal interpretado ou tratado com frieza.
Mas o Salmo nos lembra: Deus não abandona os seus. Aquilo que os olhos humanos não veem, Deus vê. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, Jesus faz uma oração belíssima ao Pai. Ele diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus não está condenando o estudo, a inteligência ou o conhecimento. São Boaventura, que celebramos hoje, foi um grande doutor da igreja, um homem de profunda sabedoria, mas sua sabedoria não era arrogante, era uma sabedoria ajoelhada, uma sabedoria que levava ao amor, uma sabedoria que reconhecia que diante de Deus todos somos pequenos. O Evangelho nos ensina que os mistérios de Deus não são revelados ao coração orgulhoso, fechado, cheio de si, são revelados aos pequeninos, aos humildes, aos que sabem dizer: Senhor, eu não sei tudo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, ensina-me, Senhor, conduz-me, Senhor, sem Tua graça eu me perco. Talvez hoje Deus queira tirar de você o peso de ter que parecer forte o tempo todo. Talvez Ele queira libertar você da obrigação de controlar tudo. Talvez Ele esteja dizendo: meu filho, minha filha, volta a ser pequeno diante de mim. Não pequeno no valor, mas pequeno na humildade. Pequeno como quem confia. Pequeno como quem se deixa conduzir. Pequeno como quem sabe que tem um Pai. Senhor meu Deus, nesta manhã de quarta-feira eu me coloco diante de Ti. Obrigado por mais este dia. Obrigado porque acordei. Obrigado pela vida, pelo ar que respiro, pela casa que me abriga, pela família que colocaste na minha história e por esta nova oportunidade de recomeçar. Eu Te entrego este dia que começa. Entrego meus pensamentos, meus compromissos, meu trabalho, minhas decisões, minhas conversas, meus caminhos, minhas preocupações e tudo aquilo que ainda não sei que vou enfrentar. Vai à minha frente, Senhor. Prepara os caminhos, fecha as portas que me afastariam de Ti e abre aquelas que fazem parte da Tua vontade. Senhor, hoje Tua palavra me chama à humildade. Por isso eu Te peço, tira de mim todo orgulho escondido. Tira de mim a soberba que aparece quando eu acho que posso tudo sozinho. Tira de mim a necessidade de controlar cada detalhe. Tira de mim a arrogância de pensar que sempre tenho razão. Tira de mim a dureza que me impede de pedir ajuda, de pedir perdão e de reconhecer meus limites. Dá-me um coração simples e humilde, um coração que sabe aprender, um coração que escuta antes de responder, um coração que não despreza ninguém, um coração que reconhece que toda vitória vem de Ti, um coração que agradece mais e reclama menos. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que confiei demais em minhas próprias forças e esqueci da Tua graça. Perdoa-me quando deixei o orgulho falar mais alto do que o amor. Perdoa-me quando tratei alguém com superioridade. Perdoa-me quando me irritei porque as coisas não aconteceram do meu jeito. Perdoa-me quando quis mandar em tudo controlar, tudo decidir tudo, sem perguntar qual era a Tua vontade. Perdoa-me pelas vezes em que recebi bênçãos e esqueci de agradecer, pelas portas que se abriram e eu chamei apenas de sorte, pelos livramentos que recebi e tratei como coincidência, pelas forças que o Senhor me deu e eu pensei que vinham apenas de mim. Hoje eu reconheço, sem Ti, Senhor, eu não posso nada, minha inteligência não basta, meu trabalho não basta, meu dinheiro não basta, minha experiência não basta, minha força não basta. Eu preciso da Tua presença, preciso da Tua sabedoria, preciso da Tua misericórdia, preciso da Tua direção. São Boaventura, homem de sabedoria e humildade, intercede por nós. Ensina-nos que o verdadeiro conhecimento não nos afasta de Deus, mas nos aproxima dEle. Ensina-nos que a inteligência sem amor fica fria, mas a sabedoria iluminada pela fé cura, serve
e conduz ao céu. Intercede por todos os que estudam, ensinam, pesquisam, orientam e precisam tomar decisões importantes neste dia. Senhor, eu te peço sabedoria para esta quarta-feira, sabedoria para falar, sabedoria para calar, sabedoria para ouvir, sabedoria para decidir, sabedoria para não reagir por impulso, sabedoria para reconhecer meus erros, sabedoria para pedir perdão, sabedoria para não ferir quem está perto de mim, que eu não seja guiado pelo orgulho, que eu não seja guiado pela pressa, que eu não seja guiado pela raiva, que eu não seja guiado pela vaidade, que eu seja guiado pelo Espírito Santo. Senhor, eu te entrego minha família nesta manhã, visita minha casa, entra onde existe cansaço, entra onde existe preocupação, entra onde existe orgulho, entra onde duas pessoas não conseguem se entender porque nenhuma quer dar o primeiro passo. Entra onde palavras duras deixaram marcas, entra onde alguém se sente desvalorizado, ignorado ou sozinho. Que a humildade visite nossa casa, que aprendamos a pedir desculpas, que aprendamos a escutar, que aprendamos a reconhecer quando erramos, que aprendamos a falar com amor, que não deixemos o orgulho destruir aquilo que o Senhor uniu. Eu te peço pelos casais, pelos que ainda se amam, mas estão cansados, pelos que discutem por pequenas coisas, pelos que carregam mágoas antigas, pelos que dormem sob o mesmo teto, mas com o coração distante. Senhor, derrama humildade sobre esses relacionamentos. Onde houver orgulho, coloca mansidão. Onde houver frieza, coloca ternura. Onde houver silêncio pesado, coloca diálogo. Onde houver ferida, coloca perdão. Eu te peço pelos filhos. Guarda os filhos, pequenos adolescentes, jovens e adultos. Guarda os que estão perto e os que estão longe. Guarda os que caminham na fé e os que se afastaram. Guarda os que precisam de direção, de amizade verdadeira, de proteção, de equilíbrio emocional, de esperança e de sentido para viver. Senhor, dá aos filhos um coração simples para ouvir bons conselhos. Dá aos pais um coração humilde para orientar, sem humilhar. Dá às famílias a graça de conversar sem gritar, corrigir sem ferir, amar sem sufocar e proteger sem controlar demais. Vai onde meus braços não alcançam, fala onde minhas palavras não conseguem entrar, protege onde meus olhos não conseguem ver, que nenhum filho se perca longe da tua misericórdia. Senhor, eu te peço pelos pais e pelas mães que começaram esta manhã preocupados, pais que precisam sustentar a casa, mães que carregam tantas responsabilidades, pessoas que se sentem obrigadas a ser fortes o tempo todo, mas por dentro estão cansadas. Dá descanso, direção e coragem. Que cada pai e cada mãe lembre que não precisa carregar tudo sozinho. Tu és o Senhor desta casa, Tu és o sustento desta família. Eu te apresento os doentes. Toca quem acordou com dor, toca quem espera exame, toca quem está em tratamento, toca quem recebeu uma notícia difícil, toca quem está no hospital, toca quem sofre no corpo, na mente ou na alma. Senhor, onde houver medo, coloca paz. Onde houver dor, coloca alívio. Onde houver desânimo, coloca esperança. Onde a cura for possível, cura. Onde a cura ainda exigir, tempo sustenta. Eu te peço também pelos que cuidam dos doentes, pelos filhos que acompanham os pais idosos, pelas mães que cuidam de filhos enfermos, pelos esposos e esposas que permanecem ao lado de quem sofre, pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. Dá-lhes paciência, sabedoria, descanso e amor. Senhor, eu te entrego o trabalho e a vida financeira. Abençoa quem vai sair para trabalhar. Abençoa quem já começou o dia cedo.
Abençoa quem está desempregado e espera uma oportunidade. Abençoa quem trabalha muito e ainda se preocupa com o sustento da casa. Abençoa quem administra pouco, quem faz contas, quem teme faltar o necessário. Abre portas honestas. Dá sabedoria para administrar. Livra-nos da soberba quando tivermos mais e do desespero quando tivermos menos. Ensina-nos a trabalhar com humildade, responsabilidade e justiça. Que nunca falte o pão de cada dia em nossa casa. Senhor, o Evangelho de hoje me ensina que os mistérios do reino são revelados aos pequeninos. Então eu quero ser pequeno diante de Ti, pequeno o suficiente para aprender, pequeno o suficiente para confiar, pequeno o suficiente para pedir ajuda, pequeno o suficiente para aceitar correção, pequeno o suficiente para agradecer. Eu não quero viver tentando provar que sou forte. Eu quero viver sustentado pela Tua força. Eu não quero viver preso à aparência. Eu quero viver na verdade. Eu não quero parecer sábio diante dos homens e ser vazio diante de Deus. Eu quero uma sabedoria que nasce da oração, da humildade e do amor. Em nome de Jesus eu declaro que esta quarta-feira pertence ao Senhor. O orgulho não vai governar meu coração. A ansiedade não vai comandar minhas decisões. A vaidade não vai dirigir meus passos. A dureza não vai dominar minhas palavras. O medo não vai ocupar o lugar da fé. Eu declaro que recebo um coração simples e humilde. Recebo sabedoria do alto. Recebo paz para enfrentar este dia. Recebo discernimento para tomar decisões. Recebo humildade para pedir perdão. Recebo coragem para fazer o bem. Recebo a proteção de Deus sobre minha casa e minha família. Eu declaro que Deus não abandona o seu povo. Minha vida está nas mãos do Senhor. Minha família está nas mãos do Senhor. Meu trabalho está nas mãos do Senhor. Minha saúde está nas mãos do Senhor. Meus caminhos estão nas mãos do Senhor. Receba paz nesta manhã. Receba luz. Receba humildade, receba sabedoria, receba força para caminhar sem precisar controlar tudo. Receba a certeza de que o Pai revela seus mistérios aos corações simples. Agora respire fundo, coloque a mão sobre o coração se puder e diga em silêncio: Senhor, dá-me um coração simples e humilde. Senhor, afasta de mim o orgulho. Senhor, ensina-me a confiar. Senhor, guia esta quarta-feira, como família reunida na fé, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Boaventura intercede por nós. Ajuda-nos a unir sabedoria e humildade, conhecimento e amor, oração e vida. Que nossa inteligência sirva ao bem, que nossa fé seja simples e que nosso coração permaneça voltado para Deus. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Aquecei meu coração quando ele esfriar, curai minhas feridas, fortalecei minha fé, guardai minha família. Ensinai-me a ser pequeno diante do Pai e grande no amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua saúde, sobre seu trabalho, sobre suas decisões e sobre todos os caminhos desta quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, dá-me um coração simples e humilde. Compartilhe esta oração
com alguém que precisa começar o dia com sabedoria, humildade e confiança em Deus. Permaneça na paz do Senhor. Amém. Senhor, nesta manhã eu quero permanecer mais um pouco diante desta palavra tão bonita de Jesus. Tu louvas o Pai porque Ele escondeu estas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. E eu percebo que muitas vezes o meu coração se cansa justamente porque tenta ser grande demais. Tento entender tudo, tento resolver tudo, tento controlar tudo, tento prever todos os caminhos, tento parecer forte diante da família competente, diante do trabalho seguro, diante das pessoas e tranquilo, mesmo quando por dentro estou confuso. Mas hoje o Senhor me convida a deixar esse peso cair. Eu não preciso provar nada diante de Ti. Eu não preciso fingir que sei tudo. Eu não preciso esconder minhas fraquezas. Ser pequeno diante de Deus não é ser fraco, é ser filho. É reconhecer que tem um Pai. É aceitar que não preciso carregar sozinho aquilo que só a graça pode sustentar. É confiar que mesmo quando não compreendo os caminhos, o Senhor continua conduzindo minha história. São Boaventura nos recorda que a verdadeira sabedoria não nasce de um coração cheio de orgulho, mas de uma alma que se ajoelha. Não é apenas saber muitas coisas, é amar mais, é servir melhor, é olhar para o outro com misericórdia, é usar o conhecimento para aproximar, não para humilhar, é reconhecer que toda luz verdadeira vem de Deus. Senhor, cura em mim a necessidade de ter sempre razão, cura a dureza que me impede de escutar, cura a vaidade que me faz querer reconhecimento, cura a impaciência que aparece quando alguém pensa diferente de mim, cura o orgulho escondido que me impede de pedir perdão quando erro e de agradecer quando sou ajudado. Dá-me um coração ensinável, um coração que aprende com a Tua palavra, mas também aprende com a vida, com as pessoas simples, com os idosos, com as crianças, com os pobres, com aqueles que talvez não tenham muitos títulos, mas carregam uma fé bonita e verdadeira. Que eu nunca despreze ninguém, que eu nunca olhe alguém de cima, que eu nunca use palavras para diminuir uma pessoa. Nesta quarta-feira, Senhor, eu te peço a sabedoria dos pequeninos, a sabedoria de quem sabe calar antes de responder com dureza, a sabedoria de quem prefere a paz ao orgulho, a sabedoria de quem reconhece limites, a sabedoria de quem aceita ajuda, a sabedoria de quem não se envergonha de dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E se hoje eu encontrar situações que desafiem minha paciência, lembra-me deste Evangelho. Se alguém me contrariar, dá-me humildade. Se eu precisar tomar uma decisão, dá-me discernimento. Se eu receber uma crítica, dá-me maturidade para escutar o que pode me fazer crescer. Se eu for tentado a agir com arrogância, lembra-me que Jesus escolheu revelar o reino aos pequenos. Que eu comece este dia sem o peso de parecer invencível. Que eu caminhe como filho amado, não como alguém que precisa controlar tudo. Que a minha força venha da Tua presença e não da minha aparência. Que a minha sabedoria venha do Teu Espírito e não apenas da minha opinião. Senhor, faz-me pequeno diante de Ti, humilde diante das pessoas e grande apenas no amor. Amém.